E aí, pessoal, beleza? Olha só, para quem nunca ouviu falar no Git Flow ou para quem já ouviu falar, mas não tem certeza do que ele se propõe a resolver, é o que a gente vai tratar no vídeo hoje aqui, beleza? Incluindo o conceito de épico que eu vou explicar já já, tá bom? Então, vamos lá. Para o vídeo não ficar muito extenso, eu vou falar bem por alto o resumo do que é o Git Flow e o que ele se propõe, e também vou dar um exemplo mais à frente aqui, tá? Então, acredito que vai ser bem legal para a gente entender toda a mecânica desse cara aí, tá ok? Antes de mais nada, eu preciso dizer que o Git Flow não é uma versão paralela do Git, tá? O Git Flow, na verdade, ele é uma ideia, tá bom? De como organizar e trabalhar com o Git que a gente conhece, tá bom? Para quem está habituado a trabalhar com projetos pequenos, não deve ter tido tantos problemas assim com a organização do Git. Porém, à medida que esse projeto começa a escalar e viram projetos de grande porte, tá bom? Com muitas features correndo em paralelo e muitas entregas também, meio que a gente começa ali ter alguns problemas no gerenciamento do Git, tá? Então surgiu a ideia aí do Git Flow, que é uma forma de trabalhar com o Git aí, tá bom? Que é o que a gente vai explorar aqui agora, tá? Vamos lá. O que mais que a gente pode falar sobre o Git Flow aqui é que ele tem duas branches principais, chamadas Develop e Master. Qual que é o papel dessas duas branches principais aqui no Git Flow? O papel da Develop é concentrar toda a evolução do desenvolvimento da nossa aplicação, tá bom? Nela vai conter todo o histórico de entrega, tá bom? E conter o código mais avançado e estável da nossa aplicação. Vamos tentar entender o que isso quer dizer. Se a gente olhar aqui para a coluna amarela da Develop, a gente pode ver aqui, por exemplo, ó, que esse commit aqui, cada bolinha é um commit, tá? Esse commit aqui é o momento que a gente entregou uma versão na loja, então a gente atualizou a Develop com essa versão 1.0.0, tá? O próximo commit que ela teve foi a entrega dessa feature 01 aqui que saiu aqui atrás, tá bom? O próximo commit foi a entrega de um bug fix que saiu aqui neste ponto. O próximo foi uma outra versão que foi gerada. O próximo commit foi outra feature que foi entregue. Então repara que os commits na Develop não são commits aleatórios e paralelos de uma linha de código que foi alterada. Não, somente entra na Develop valores, tá? Porque sempre ela vai conter o último código estável da aplicação e mais avançado, tá? Então só entra valores na Develop, tá bom? Qual que seria o papel da Master? Se a gente olhar aqui para a coluna azul, a gente vai ver que os commits que tem na Master são commits que espelham as versões que a gente publica, as versões que vão para produção, tá bom? Então, no dia que a gente lançou a versão 1.0.0, foi nesse momento que a gente commitou aqui na Master esta versão, a versão 1.0.1, 1.1.0 e assim por diante, tá bom? Então, nessas duas branches a gente consegue ter esse espelho, o espelho da evolução do projeto e o espelho de entregas. Essas outras colunas aqui, hotfix, release, bug fix e features, na verdade, elas não são branches, mas sim padrões de nomenclatura para branch, para essas categorias. Por exemplo, a coluna vermelha aqui de features, tá? Então, toda vez que eu quiser criar uma feature, então, logicamente, eu vou partir da Develop, criar uma nova branch, só que ao invés de eu só criar uma branch a partir da Develop, eu vou iniciar o nome dessa branch como feature. Então, eu dou um feature barra e o nome da feature que eu quiser trabalhar ali, tá bom? Então, é somente um padrão. Toda vez que for uma feature, inicia com feature. For bug fix, inicia com bug fix barra o nome do bug fix e assim por diante. O mesmo vale para release e hotfix, tá bom? Esse é outro detalhe aqui da nossa organização. Outro detalhe, hotfix e bug fix. Qual a diferença entre eles? Ambos são bugs que a gente porventura encontre na nossa aplicação. Porém, o bug fix ele é um bug que não tem tanta urgência para subir em produção. A gente pode pegar esse bug aí, criar uma tarefa, né, para a gente atuar nela nos próximos dias aí, e essa correção ela sobe na próxima versão planejada que a gente tiver para a aplicação,
tá bom? Já um hotfix não, também é um bug que a gente encontrou, só que esse bug não pode esperar a próxima versão planejada. A gente precisa subir imediatamente a correção deste bug que foi encontrado. Então, tá aí a diferença principal entre eles. Outra diferença entre eles é que o fato do hotfix precisar subir de forma imediata, ele sempre vai sair da master. Por quê? Nesse momento aqui que esse hotfix foi criado, a gente só tinha na loja a versão 1.0.0. Então, para criar o hotfix, a gente precisou sair daqui, tá? Porque a gente só vai fazer a correção especificamente daquele ponto que foi encontrado a falha, comita as correções ali e já lança novamente uma versão para a loja, tá? Se a gente tivesse saído da Develop, muito provavelmente na Develop, além desse bug, obviamente está lá, uma vez que o que está na 1.0 está na Develop, então o bug também está lá. Porém, lá já vai ter sido entregue outras features, tá? Outros bug fixes que porventura já tenham sido feitos, já foram entregues na Develop. Então, se eu for lançar uma versão de hotfix de lá, além da correção do hotfix, vai acabar subindo outras coisas que eu não quero subir nesse momento. Eu quero que essas outras coisas subam na versão planejada. Daí o hotfix sai sempre da master, tá bom? E por último aqui, a release, tá? A release é a versão planejada que a gente vai lançar em produção, tá bom? Então, sempre a release ela vai sair da Develop, ok? Então, toda vez que a gente for solicitado gerar uma nova versão, então a gente vai criar uma branch de release barra o número da versão, sempre saindo da Develop no ponto do qual a gente quer levar tudo que foi entregue até esse ponto para a loja, tá? Então a gente corta a versão, comita o que for preciso aqui, os últimos ajustes. É nesse momento que os QAs vão fazer os últimos testes ali de fluxos sensíveis, um teste de regressivo, tudo. Uma vez que os QAs aprovaram essa versão, a gente faz a publicação em produção dessa versão da aplicação, tá? A gente subiu em produção, imediatamente a gente faz o commit dessa versão de release para a master e na sequência joga a master na Develop para garantir que foi atualizado com o que a gente entregou aqui nessa release, tá bom? Basicamente são esses os atores ali, né, dentro do nosso fluxo do Git Flow, tá bom? Vamos lá, avançando. E o que seria o épico que eu comentei, tá bom? Se a gente olhar aqui para uma feature, a gente vai reparar que no nosso dia a dia existem features que a gente consegue trabalhar ali algumas horinhas e já consegue chegar no valor e entregar, né? Tá como exemplo aqui a feature 1 e a feature 2 que ficou sobrescrita aqui pelo risco, mas dá para ver na imagem anterior lá da outra tela, tá? Então se a gente olhar essa feature gigantesca que está aqui, tá? A gente vai reparar que isso aqui não ela é uma macro feature, tá? O que seria uma macro feature? Ela só possui um valor quando tudo isso aqui estiver pronto, mas dentro disso tudo aqui que foi desenvolvido, teve algumas etapas aqui dentro. Por exemplo, eu coloquei aqui na direita, tá? Imagina que essa feature aqui é do app login, tá? Seria o login da aplicação, tá? Então tem a tela de login, tem a tela de cadastro e tem a tela de recuperar senha, ok? Então, dentro de todo esse desenvolvimento dessa feature aqui, tem 3 etapas, que são 3 telas a serem desenvolvidas, tá bom? Então, existe uma maneira de desenvolver, que é que você puxa da Develop lá e trabalha uma sequência seguida da outra, tá bom? Termina a tela de login, já faz a tela de recuperar senha e finaliza com a tela de cadastro, um na sequência do outro, ou você pode criar um épico a partir da Develop ali, tá bom? Chamado épico app login, tá? E você parte desse épico para fazer ali a sua feature de sign-in, que seria a tela do login. Finalizou essa tela, devolve para o épico. Aí agora você sai do épico novamente e trabalha na tela de recuperar senha, devolve para o épico, sai do épico novamente, faz a tela de registro e volta para o épico. Só no final dessas 3 etapas aqui que você tem um valor que está aqui no final do épico.
aí é nesse momento que você vai jogar o épico na develop ali, porque só agora que você tem um valor, tá bom? Dessa forma você organiza a sua entrega, você consegue ver também aqui os pontos estáveis da sua feature, né? Nesse caso a gente poderia chamar de macro feature, e essas pequenas tarefas que foram feitas aqui, as telas individuais, a gente poderia chamar de micro features, tá bom? Mas isso é somente sugestão de nomenclatura aí, tá bom? Mais na frente a gente vai ver mais exemplo de como que seria o funcionamento dos épicos também, tá? Continuando, aqui eu vou mostrar alguns exemplos do fluxo aí, tá? Então, para mim não ter que ficar escrevendo ali nos ramos o que é master, o que é develop, eu fiz essa legendazinha aqui. Master vai ser sempre a linhazinha preta, develop a branca, feature e bug fix rosa, release hotfix amarela e os épicos o vermelho, verde e o azul aqui, tá bom? Aqui somente um exemplozinho de como que ficaria ali, tá bom? Então vamos lá. Para entregas pequenas e pontuais, normalmente projetos de pequeno porte e ou poucos desenvolvedores, tá bom? Sem mistério, é isso aqui que a gente faz no dia a dia, tá bom? Tem a develop ali, a gente sai, cria uma branch de feature ali, faz o que precisa e devolve para a develop. Sai, cria outra branch ali, trabalha, faz o que precisa, volta para a develop e vida que segue. Isso é o que a gente faz no dia a dia aí, tá bom? Seguindo inclusive o Git Flow, e mesmo não sendo o Git Flow, segue também essa linha aí no geral, tá bom? Que mais? Isso ali só eu trabalhando sozinho, né? Mas está trabalhando eu e mais um amiguinho, então sem problemas. Eu e o amiguinho saímos da develop, fazemos o que precisa, eu fiz a minha entrega ali, o amiguinho continuou evoluindo a feature dele. Antes dele entregar a feature dele na develop, ele precisou atualizar a branch dele e entregou na develop. Paralelamente, antes eu já tinha saído com uma outra branch, trabalhei, atualizei, evoluí, devolvi na develop sem mistério nenhum, tá bom? Isso é o que a gente está acostumado a fazer no dia a dia aí, tá bom? Mas né, as entregas começam a aumentar, o projeto escalou ali, o número de desenvolvedores trabalhando simultaneamente no projeto aumenta, né? A gente começa a receber amiguinhos aí para trabalhar com a gente, então o cenário começa a ficar mais ou menos assim. Olhando para a imagem, ela aparentemente está feia, na verdade está feia mesmo, tá? Aqui, aparentemente ali tem 3 pessoas trabalhando simultaneamente no mesmo projeto, mas a gente vai ter projetos aí que tem às vezes 10 pessoas e algumas vezes até bem mais do que isso trabalhando no mesmo projeto. Então imagina esse cenário aí nesse caso de muitas pessoas trabalhando no mesmo projeto, tá bom? Mas normal, tá bom? Se a gente manter o foco no processo e sempre atualizar a sua branch antes de mandar para develop, não tem erro, tá bom? Sempre você pensar antes de você entregar a sua branch para develop, atualiza ela com o que tem na develop e só sucesso, tá bom? Porém, chegará o momento que somente isso não será o suficiente. Aí é onde vai entrar o épico mais na frente ali, tá ok? O que mais aqui? Beleza. Aquilo ali, até então, fluxo de trabalho normal. Sai da develop, faz o que precisa, devolve lá, né? Como que a gente faz a entrega de versões, né? Como que a gente gera uma versão de release? Então, mesmo fluxozinho ali, galera trabalhando, preciso gerar uma versão de release. Sem mistério nenhum. Naquele penúltimo ponto ali, né? Foi o momento que eu cortei a versão e gerei a branch de release 1.1.0, né? Submeti para os QAs, foi feito regressivo, foi aprovado, subi em produção. Subi em produção, automaticamente fiz o commit para a master ali, linha preta, versão 1.1.0. Na sequência, atualizei a master na develop, tá? Sem mistério, assim a gente gera uma versão de release. Ok, agora eu preciso gerar uma versão de hotfix sem mistério nenhum. Mesmo cenário ali, só que a versão é de hotfix. Então, o amarelinho não sai do penúltimo ponto na develop ali. Ele sai lá do último ponto da master. Então, eu criei ali uma branch de hotfix, trabalhei, fiz aqui, né, os commits necessários para corrigir o que era necessário e uma vez que finalizei,
Mas, de novo, mandei para os QAs, foi feito regressivo, tudo foi aprovado, subi em produção, mandei para a master e a master joguei na develop, tá bom? Sem mistério nenhum, até aqui o processo rolando lindamente, tá ok? Mas, vamos lá. E esse cenário aqui, ó. E quando é solicitado a geração de uma versão da aplicação que não pode conter uma feature ou entrega específica, mas que já foi mergeada na develop. O que eu quis falar aqui, tá bom? Eu quis falar esse cenário aqui. Imagina lá, aquele mesmo cenário de novo, tá bom? Mesmo cenáriozinho ali que os três amiguinhos estão trabalhando juntos ali, tá? Ao invés de a gente criar uma branch de release a partir do último ponto ali da develop, né, que foi o caso de sucesso anterior, só que nesse caso aqui, o PO chegou e falou que aquele commit ali que está com o xizinho, aquela feature que foi entregue naquele ponto ali, ela não deve subir nessa versão, tá bom? Só que ela já está na develop, tá? O que a gente faz agora, tá? Então, o que a gente pode fazer aqui para resolver esse problema que, de certa forma, é bastante comum aí no dia a dia dos desenvolvedores, tá? Então aqui a gente vai fazer um revert desse commit aqui, ou a gente desse ponto aqui cria uma branch paralela, faz um reset para cá e depois vem fazendo cherry pick do que a gente precisa, mas isso se for poucas branches aqui, né, que precisam entrar. Se for um projeto maior, cara, isso aqui vai dar uma dor de cabeça muito grande para conseguir resolver esse problema aí, tá bom? Então, esse é o tipo de coisa que quando a gente começa a escalar demais também o projeto, a gente precisa dar uma melhorada nesse processo aí, nesse fluxo de trabalho. É daí que entra, né, o épico aí, tá bom? Então, o épico ele vem justamente para resolver esses cenários aí, ó, de como evitar esse cenário aqui da esquerda, de quando você precisa gerar uma versão que não deve subir com algum pedaço de feature que foi desenvolvida ali, tá bom? E como evitar a concorrência da develop e saber onde está o código estável. O que eu quis dizer aqui, nessa imagem da direita aqui, que é a mesma que a gente está trabalhando ali para trás. Tá? Imagina que tem os 10 desenvolvedores ali, né? Os 10 estão disputando, então, né? Estão concorrendo com a develop ali. Então, imagina que um desses 10 amiguinhos ali fez uma feature, ele saiu da develop, fez uma feature, entregou. Ele concluiu a feature e entregou. O outro puxou, fez outra feature, entregou, tá ok. Agora tem um outro que vai fazer uma feature muito grande, como aquele exemplo que a gente deu lá do login. Ele vai puxar, ele vai fazer a tela de login, por exemplo. Já um outro amiguinho vai fazer a tela de cadastro e o outro amiguinho vai fazer a tela de recuperar a senha. Tá bom? Então, 3 pessoas vão fazer cada uma um pedaço de uma macro feature. Então, imagina o amiguinho que está fazendo a tela de cadastro finalizou a tela de cadastro. Então, ele mandou para a develop. Mas os amiguinhos que estão fazendo a tela de login e recuperar a senha ainda não finalizaram até o momento da geração dessa versão ali da esquerda. Então, não faz sentido essa feature aqui. Imagina que é o amiguinho que fez a tela de cadastro. Não faz sentido a aplicação ter aqui a tela de cadastro se não tem como ele fazer o login, sabe? Então eu quero gerar uma versão, o login obviamente é só um exemplo que eu estou dando, tá? Pode ser qualquer pedaço da aplicação. Então não faz sentido ter esse pedaço de feature se não conter o restante do fluxo dele, tá? Não é um valor. Então por isso que esse cara aqui não pode subir. Então como que eu evito esse cenário também, tá? Porque como a release ela sempre vai sair da develop, né? Então eu imagino que sempre, toda vez que eu puxar uma branch de release da develop, é um código estável ali, né? Mas nesse cenário nem sempre vai ser, porque pode ser que tenha ali um pedaço de feature no meio, tá? Então é nesse momento que a gente adiciona o conceito de épico no processo aí, tá bom? Então vamos lá. Qual que é a diferença principal? Ao invés de todos os desenvolvedores ficarem saindo e entregando na develop, a gente vai dividir agora a develop em setores, que é o que a gente chama de épicos, tá bom? Como que a gente faz para saber o que é um épico dentro da nossa aplicação, tá? Basta você, na aplicação que você estiver trabalhando,
você vai conseguir identificar alguns setores lá dentro. Por exemplo, se for uma aplicação de e-commerce, tá? Você pode criar um épico para o checkout, um épico para sacola, um épico para vitrine e detalhes, tá? Um épico para busca e filtro, sacou? São pedaços da tua aplicação ali que demandam algumas tarefas ali que não tem relação uma com a outra, né? Uma tarefa, por exemplo, de checkout não tem nada a ver com busca e filtro, né? Então a gente subdivide a aplicação em alguns setores e esses setores viram épicos aí, tá bom? Então quando o amiguinho precisar trabalhar, por exemplo, no setor vermelho, que é busca e filtro, ele sai do setor vermelho, faz o que precisa e devolve para o setor vermelho, tá bom? Mesma coisa o verde lá é checkout, então os amiguinhos saem do verdinho, trabalham e devolve para o checkout. Então a gente consegue deixar dos 10 amiguinhos ficarem concorrendo, saindo, entregando tudo ao mesmo tempo na developer. A gente só entrega agora nos épicos e esquece a developer, tá bom? Então, dessa forma, todo o trabalho será concentrado nos épicos, tá ok? Ó, a develop e a master ficaram quietinhas ali no canto, ó. Tá? O pretinho e o branquinho ali. Então tá aqui os épicos só com os commits aqui, só para representar aqui, mostrar que a galera, o time tá tacando fogo ali nas tarefas, está desenvolvendo, está evoluindo os épicos, tudo, e a develop e a master tá quietinha ali, tá bom? Então, em que momento que a gente vai pensar de novo a trabalhar com a develop e com a master ali, tá bom? Uma vez que agora a gente só está trabalhando em cima dos épicos. É esse cenário aqui, ó. Chegou uma solicitação de versão, tá bom? A gente precisa gerar a versão 1.1.0, tá? O que mais que tem nessa solicitação? Essa versão ela deve conter apenas o que a gente fez nos épicos vermelho e verde, tá bom? Imagina lá o mesmo cenário do checkout, lá é todas as correções que a gente fez em busca e filtro e as correções e features novas que a gente fez dentro do checkout, que é o verde, tá bom? Lá o épico azul, por exemplo, não vai subir aqui, tá bom? Tem um épico azul ali, mas ele não vai subir. É outro setor da aplicação, lá é vitrine e detalhes, tá? Seja lá o que tiver lá em vitrine e detalhes, não vai subir nessa versão. Então, a gente precisa, se a versão tem que ter o vermelho e verde, a gente tem que jogar o setor vermelho, né, os épicos vermelho e verde na develop. Então, ok, fácil. Pega o vermelho, faz um merge para a develop. Ok, agora a gente tem que fazer o merge do épico verde para a develop. Mas, antes, como tem código novo na develop, né, a gente precisa primeiro atualizar o épico verde agora, antes de jogar ele para develop. Beleza. Feito isso, agora a gente tem o que foi solicitado. Tudo que foi desenvolvido no épico vermelho e verde já está na develop. Então, a partir de agora, eu posso cortar a versão da develop e gerar a minha release, tá? Mas antes, eu quero só explicar ali que nesse momento a gente precisa, tá bom? É obrigação da gente que está fazendo a entrega ali, porque às vezes são vários times trabalhando no mesmo aplicativo, tá? Então a gente precisa ter uma comunicação ali. Então a gente precisa avisar todo o restante do time que a develop ela foi atualizada, tá? Tem código novo na develop. Então a galera que está lá, ó, evoluindo, a galera do épico azul está evoluindo o épico deles lá. Então eles precisam atualizar o épico deles, tá bom? Todas as branches que tiverem em andamento precisam ser atualizadas com esses códigos novos que entraram na develop aí, tá bom? Então, isso aqui só para exemplificar aqui, a gente precisa avisar o time para atualizar as suas branches lá. Mas ok, voltando aqui para a develop, que já contém tudo que a gente precisa para gerar a versão. Então, beleza, fechado. A gente corta a versão. Cortar a versão significa criar a nossa branch de release ali, conforme foi solicitado, 1.1.0, tá bom? Então, nesse momento, mais uma vez, vamos gerar a versão para os QAs fazerem ali o último teste de fluxos sensíveis, fazer um regressivozinho bonitinho na aplicação ali antes de subir em produção, beleza? Tivemos a aprovação dos QAs, que a versão tá ok, então beleza. Imediatamente a gente sobe essa versão em produção e imediatamente a gente faz o merge dela na master. Fez o merge na master, então agora a gente precisa jogar a master na develop ali para registrar
a entrada também da versão ali na Develop, tá bom? Então, feito isso também, de novo, novamente, a gente precisa avisar todo o time de que tem código novo na Develop, tá? Então, para todo mundo atualizar as suas branches. Então, nesse momento, todos os épicos e todas as branches que tiverem em andamento precisam ser atualizadas novamente com a Develop aí, tá bom? Então, cara, resumidamente, esse é o fluxo do Gitflow, e incluindo o conceito de épico também, tá bom? Alguns probleminhas ali que a gente venha a ter ainda, mesmo utilizando o Gitflow, o épico vem e dá uma complementada para resolver esses problemas para a gente, tá bom? Então, dessa forma aqui, ó, a gente resolveu esses dois problemas aqui, tá? Porque esse problema da esquerda aqui não vai mais acontecer, ó, porque essa feature aqui, que não deveria ter entrado, ela certamente ela estaria lá dentro do épico azul, tá? Então, ela não estaria ali no momento de gerar a versão. E também a gente não tem esse cenário aqui, caótico, vamos dizer assim, né? Feio, porque todo esse fluxo foi subdividido. Toda aquela galera que estava disputando a Develop foi subdividida agora em épicos, entendeu? Então, tipo, aqueles mesmos 10 desenvolvedores que estavam concorrendo com a Develop, agora tem sempre 2 trabalhando aqui no épico vermelho, 3 no verde, 3 no azul, 2 no laranjado e assim por diante, tá bom? Espero poder ter ajudado aí de alguma forma a entender do que se trata o Gitflow aí e ajudar vocês no dia a dia aí, tá bom? Muito obrigado. E um abraço e até a próxima aí, pessoal. Valeu!